Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, conversando e até descontraindo com os principais assuntos envolvendo o mundo esportivo, destaque maior para o futebol do Rio, do Brasil e no mundo. Sempre no oferecimento de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil. É isso aí, é a resenha raiz da televisão brasileira. De imediato, meu querido e doce Mateuzinho, bota na tela os nossos mosqueteiros e a minha rainha. O basquete tem Hortência como rainha, eu tenho a Luciana como rainha do Max Sport e ela dá o seu primeiro boa noite. Boa noite, Mazela, boa noite, Jorge, boa noite, Mário, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Semana importante, semana de decisão na Copa Libertadores. Tem muita coisa. Já virou a página do Brasileirão e agora é Libertadores. Tá certo, então. Boa noite. O Mário está olhando para a direita, olhando para a esquerda. Será, Jorge Ramos, que ele está procurando alguém do Botafogo? Seria isso, Jorge? Boa noite. Boa noite, Mazela. Boa noite, Mário. Boa noite, Luciana. Bom, meu destaque fica por conta desse jogo, que foi um jogo realmente importante, atropelada que o Botafogo deu no Flamengo. Podia ter sido muito mais, mas a goleada mostrou a superioridade, né, nesse momento da equipe alvinegra, que dá uma respiradinha em relação ao Flamengo, abriu um pouquinho mais para um campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro. Mas, como a Luciana falou, agora é virar a chave, porque tem jogo importante, jogo mata-mata, que é sempre, né, muito mais complicado. Valeu, Jorginho. Valeu, Luciano. E para finalizar ele, com uma bela camisa azul pavão, uma camisa casual, sendo o destaque da elegância nesta noite de terça-feira do Max Sport. Doutor Mário Silva, seu boa noite. Boa noite, Ricardo Mazela. Boa noite para a Luciana, para o Jorge, para todos que estão ligados na gente. O meu boa noite vai para o prefeito Eduardo Paz, que saiu na frente para homenagear Silvio Santos. O Silvio Santos, o maior comunicador da TV brasileira, sem sombra de dúvida. Assisti muito o Silvio Santos, como garoto, depois como adulto também. Então, os caras que assistem, têm vergonha de dizer que assistem. Mas tem que informar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro que o Silvio Santos jamais, em tempo algum, nasceu na Lapa. Silvio Santos morou, desde menino, num lugar chamado Vila Rui Barbosa, onde hoje está o prédio sede da Petrobras. Ali moraram, entre outros, Silvio Caldas, Mário Lago, Deise Lúcio, Luiz Mendes, e por aí vai, porque é um local bom de se morar e perto da cidade, do centro da cidade. Então, prefeito, o senhor quer botar uma estátua? Só bota ou ali, perto de onde era a Vila Rui Barbosa, onde ele cresceu, ou se não bota nas Barcas, onde pouca gente sabe, ou todos devem saber, que ele foi locutor nas Barcas, que faziam a travessia Rio-Niterói. Com relação ao Botafogo e Flamengo, isso é passado. O Flamengo tomou um sacode, um arremedo de Flamengo. O time que bota Vitor Hugo e Lohan para jogar é arremedo. Boa noite. Eu fico impressionado. Quando o Flamengo perde, eles não querem falar. O seu Borges foi convidado para o programa hoje e não apareceu. Eu estou culpado. Eu tenho um médico. A Beth tem isso. É muito cara de pau, cara. O Borges subiu hoje. Aí o outro... Aí a nossa rainha fala. O jogo de ontem, lá, domingo... eu acho que você não está muito na condição de falar aí nada, o outro não. Fala. Você não está muito na condição de falar nada. Sábado à noite, o seu time nem finalizava. O Fluminense, aliás, não vamos falar de Fluminense hoje. Não vamos falar de Fluminense hoje,
porque fomos obrigados a antecipar o programa, porque estou narrando nesse exato momento no canal do Ricardo Mazella no YouTube, Fluminense e Grêmio. Espero que nesse momento já esteja 5-0 o Fluminense, para que eu fique tranquilo. Bom, depois de Mário Silva... É o tempo, vamos embora. Fala aí, começa o programa a rodar, meu querido amigo, Paulo Bizarro. Saudações, galera do E-Games! Nossa terça chegou com tudo e aquela dica de games shooter de primeira qualidade em primeira pessoa, Concorde, um jogo da Sony que vem aí encarando inimigos espaciais alienígenas em modo solo ou multiplayer, com muita diversão, num jogo que lembra um pouco o Overwatch, Valorant, e vale a sua conferida agora na sua tela. Take him down. Call it the healer's touch. Hora de decisão no CBLOL e temos mais uma vez numa final pela 6ª vez consecutiva a Pen Game, que derrotou a Vivo Kids por 3-1 e garantiu a sua vaga na final. A Vivo Kids fica aguardando o vencedor de Loud Red Kennedy, que vai acontecer no dia 23 e no dia 24 vão decidir Vivo Kids e o vencedor desse jogo para ver quem encara a Pen Game, que promete vencer dessa vez. Merece o título, vamos torcer muito! Na próxima semana a gente conta tudo aqui para você. Quem tá muito interessante, chegando também na fase derradeira, é a FFWS-BR nessa segunda fase. Liderança da Pen Game, Loud em segundo, Fluxo em terceiro, Netshoe Miner na 4ª posição e na 5ª colocação, já contando com sua torcida organizada em São Paulo, o Flamengo, meu Mengão, tá chegando com tudo. Em 6º, Coringão, que já foi até campeão mundial. Muita emoção semana a semana e você assiste tudo aqui com a gente conta todas as histórias das competições nacionais e internacionais para você. Onde tem Brasil, o E-Games está lá acompanhando momento a momento. A gente fica por aqui, desejando a vocês sempre aquela ótima semana, abençoada a todos vocês. Beijo enorme, tchau, até semana que vem. Valeu, Paulinho, aquele abraço para você, aquele abraço. Valeu, Paulo. A bola tá rolando, a bola vai rolar e eu não posso parar não, com craques do Mackenzie, anos 70, futebol de salão, bola pequenininha, não é com essa aí não, jogavam muito, não é como o Bocão que enganava no futebol de salão, não. Rogério Vilela, meu querido irmão, quem são as feras? Quem são as feras do Mackenzie? Fala, Mazella. Pô, tô aqui com mais 2 feras, cara. Isso aqui não tem nem como eu falar que esses caras tão bons, Mazella, aqui. O futebol de salão era outra coisa, né? O Oswaldinho, que era o fenômeno do Mackenzie, né? Nas categorias de base. E meu amigo TV, inclusive jogou na PB na época, eu era bem ruim. Agora você é o Poeba Tox, né? Nós estamos aqui. Né? Segundo você. Mas, duas figuras já nisso. Neném, conta um pouco dessa carreira maravilhosa de futsal, futebol de campo. Você também hoje é um grande profissional da área de educação física, proprietário da academia. Como é que como é que foi a tua carreira? Como é que você está hoje? Você está no futebol, no lutar, que essas coisas? Na verdade, eu fico até choroso fazer elogios. Mas eu, na verdade, eu comecei pelo campo, na escolinha do Neca, né? Botafogo. Aí depois fui para o Mackenzie, que foi o primeiro time de salão que eu joguei. Daí eu fui para o América, depois do América, depois da seleção. Joguei na seleção carioca, já fomos campeões. Até foi what's on, eu também fui campeão de futebol carioca e eu fico muito feliz, sabe? E hoje eu vou contar com os meus alunos. E eu estou aqui também com essa fera aqui, que se foi, talvez na época dele, era o astro das categorias de baixo, foi campeoníssimo, né?
Conta essa história do Mackenzie lá, Oswaldinho. O campeão em todas as categorias dentro do Mackenzie, né? Foi um campeão carioca, campeão brasileiro, campeão em tudo que eu passei, eu consegui títulos, né? Então aí, meus amigos aqui, hoje eu no ginásio aqui com a estabilidade, eu falei para mim aqui sempre fazendo muitas amigas. Na categoria adulta, você jogou até a confusão. Fui campeão brasileiro, fui campeão carioca no adulto, pelo Mackenzie da Creek. Você, eu, Fernando, Ape, Januário, Vicente, Scott. Então, vocês amigos, Zé Marcos também jogava, era jovem ainda. Não, era mais novo, né? Era mais novo, era um grande jogador também. Joguei foi em Noné e boa. E o Mackenzie tem uma história, meu, história muito. E eu, foi o primeiro time que eu joguei no Zurique, eu fui para o Mackenzie, meu pai muito. E hoje, só peladinha de veterano, ou só seguiu trabalhando no futebol, peladinhos, aposentados, até que a gente consegue brincar um pouquinho aqui, né? Dá pra dar lá. Esse é um espaço histórico, né? Isso aqui, ó, você foi oi, e ó, grande torneio. Eu fiz muitos amigos no esporte. Moleque, querendo te avisar. Estamos graças a Deus, ele foi amigo do meu irmão, né? Grande batia. Depois de anos, eu fui saber que ele foi amigo da praia. Uma lenda do Juventus, né? Ele jogou com o Júnior. E ó, na praia, né? Que é futebol de praia, né? Não é mentira, não. O Adílio foi tua reserva, né? Gostou da seleção carioca. Seleção carioca? Deu ninguém, né? Você vê, o cara era tão bom que os caras sentaram no banco pra ele, cara. É muito bom. E, Marcelo, beijão, uma honra ter falado com esses caras aqui, ó. Valeu, Rogerinho, grande matéria. Esses caras eram bons, hein? Jogavam muito. O Mackenzie, aliás, para quem não sabe, fui jogador de basquete, mais ou menos, não tão bom quanto o Jorge Ramos, mas joguei no Fluminense alguns campeonatos estaduais, e quando o jogo era do Mackenzie, lá na Dias da Cruz, lá em cima no Meia, o tempo fechava, jogos dificílimos, e agora eu vou vender meu peixe. Normalmente o Fluminense vencia, mas vencia apertado. É isso aí. Mas quem conta história, ele é historiador, ele é pesquisador, ele sabe tudo, ponto e pronto. Fala, Sérgio Frias, Vasco vencendo, você fica mais tranquilinho, hein, garoto? Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite, bancada, boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história, ponto. Neste fim de semana, no último domingo, o Botafogo venceu o Flamengo por 4-1. Um placar que não acontecia desde 1968, sendo que o outro 4-1, esse de 68, valeu o título da Taça Guanabara para a equipe alvinegra. Taça Guanabara que, à época, era desmembrada do Campeonato Carioca e dava vaga à Taça Brasil, competição que tinha um cunho nacional disputada pelos campeões de seus determinados estados, e no caso do Rio de Janeiro, no caso da Guanabara, pelo campeão da Taça Guanabara. A partida Flamengo e Botafogo, vencida pelo Alvinegro por 4-1, ela na verdade só ocorreu porque uma semana antes o Flamengo jogou no Maracanã, no dia 11 de setembro, e bastava empatar com bom sucesso para ser campeão. E o rubro-negro perdeu por 2-0. Bom Sucesso abriu o placar com um gol de Gonçalves no primeiro tempo e fechou o caixão na segunda etapa com um gol do ponteiro esquerdo Moraes, que havia atuado no Vasco no ano anterior. Para o jogo do dia 18, uma semana depois, o rubro-negro do técnico Walter Miralha iria a campo com o Birajara Alcântara no gol, Murilo na lateral direita, Onça, que seria substituído por Jorge Andrade no segundo tempo da partida, aos 14 minutos, na zaga central, Guilherme e Paulo Henrique na lateral esquerda. No meio-campo, Carlinhos, o violino, depois seria técnico do Flamengo, campeão brasileiro como técnico em 1992. Liminha, um dos símbolos do Flamengo daquele período, e Rodrigues Neto, que depois chegaria à seleção brasileira, atuaria no Fluminense, no Botafogo. Na frente, o rubro-negro tinha Nelsinho, que seria substituído na partida por Dionísio Bode Atômico, aos 44 minutos do primeiro tempo. Jogaria, portanto, Dionísio toda a segunda etapa pela equipe rubro-negra. Mas Fio Maravilha, que na época era só Fio, e Silva, o Batuta, fechando o ataque rubro-negro. A equipe do Botafogo teria Cal no gol, o Ender entraria no finalzinho do jogo, aos 41 minutos do segundo tempo, Moreira na lateral direita, Zé Carlos, Leônidas, com Sebastião Leônidas, que depois viria a ser técnico no Botafogo, divisões de base, durante muito tempo trabalhando no Botafogo, e na lateral esquerda,
botafoguense, o Botafogo teria o atleta Valtencir. No meio-campo alvinegro, Carlos Roberto, Gerson e Paulo César Caju. Na frente, Zequinha pelo lado direito, Roberto Miranda como centroavante e na ponta esquerda o Jairzinho jogando improvisado naquele local, naquela posição. O técnico era Zagallo. O jogo começou com a equipe alvinegra melhor e, num lance pelo lado esquerdo, Paulo César tocou para Gerson no meio da área, que chutou de canhota, fazendo Botafogo 1-0. O Flamengo buscou o empate ainda na primeira etapa, criou uma grande oportunidade, diga-se de passagem, com o Fio Maravilha, que saiu driblando pelo lado esquerdo da defesa alvinegra e só foi parado pelo goleiro Cal, quando já estava próximo à pequena área. O primeiro tempo, então, terminou Botafogo 1, Flamengo 0. Na segunda etapa, um pênalti sofrido por Jairzinho, logo aos 4 minutos do segundo tempo, deu a oportunidade a Gerson ampliar o marcador. Gerson efetuou a cobrança no lado direito do goleiro Birajara Alcântara, que foi buscar, espalmou a bola e depois pegou em definitivo. O Flamengo se animou e, numa jogada pessoal de Dionísio, conseguiu o empate, chutando na saída do arqueiro alvinegro Cal. No segundo tempo, logo depois do empate rubro-negro, cerca de 4, 5 minutos depois, uma jogada de Jairzinho pela meia, abriu a bola na direita para o Zequinha, que deu um petardo no ângulo do goleiro rubro-negro, o Birajara, fazendo Botafogo 2, Flamengo 1. O Flamengo ainda forçou e, numa cabeçada de Silva, quase conseguiu o gol de empate. A bola bateu na trave e o rubro-negro ainda perdeu a chance no rebote. O Botafogo, então, em novo pênalti, marcado novamente, cometido por Ubirajara sobre Jairzinho, desta vez bem cobrado por Gerson, aumentou o marcador para 3-1. E a 8 minutos do fim, num passe de Jairzinho, Roberto Miranda, o artilheiro da equipe do Botafogo, faturou o 4º gol, dando números finais ao espetáculo e uma vitória consagradora da equipe da Estrela Solitária, da equipe de General Severiano, no clássico contra o Flamengo, sendo então bicampeão da Taça Guanabara. No ano anterior, o Botafogo havia vencido o América por 3-2 na decisão. Com esse bicampeonato, muita festa, reconhecimento dos rubro-negros pela superioridade alvinegra, o técnico Zagallo dizendo que o Botafogo estava cansado de tanto ganhar taças, Gerson levantou o troféu e o Botafogo se consagrou, então, bicampeão da Taça Guanabara. Já havia sido bicampeão carioca e seria depois campeão também da Taça Brasil. Gostaram da história? Relembraram esses grandes nomes do futebol brasileiro? Semana que vem tem mais. Afinal, isso é história. Ponto. Valeu, Serginho! Eu disse Vasco vencendo, empatou, mas porque o Vasco já está se afastando da degola do Z4. Foi por isso. Para fechar o primeiro bloco aqui, bota de novo a minha rainha e os meus mosqueteiros. Ó. Lulu, centraliza aí. O Mateuzinho tá impossível, tá impossível. Tá parecendo aquele programa da Globo News lá, que fica o cara em Nova York, outro em Paris, outro na China e outro em Jacarepaguá. É isso aí, é isso aí. Vamos embora, galera. O seu destaque, Lulu, para falar do segundo bloco, eu nem vou levantar uma questão. Não vou levantar. Fala o que você quer falar, porque já discutiu no intervalo, já brigamos. Foi um sucesso. Esse seu Flamengo tomou de 4, Lulu. Bom, meu destaque vai para o Flamengo, que tem um jogo dificílimo contra o Bolívar. E como encontrar aí jogador para poder recalchutar, né? Jogadores em condições de jogar 3.600 metros lá em cima, lá no morro, na Bolívia. Tite tem problemas. Rapidinho, você está animada, Lulu? Rapidamente. Tô. Tá bom. Jorge Ramos, depois daquela santa, bela e linda vitória, que foi pouco, diga-se de passagem, merecia tomar demais o Flamengo pelo segundo tempo do Botafogo. O que você destaca no Botafogo? No Botafogo? Você te chamou a atenção no dia de domingo. Não, o Botafogo é uma equipe que está muito bem ofensivamente, meio campo e ataque, praticamente é uma das melhores equipes, tem que acertar o seu sistema defensivo, né? Mas é aquela velha história, leva 2, mas faz 3, né? Leva 3, faz 5. Botafogo lembra, em alguns momentos, jogos antigos, né? E vou dizer uma coisa aqui, pode ser que alguém fale mal de mim, não estou querendo comparar não, mas tem um
Luiz Henrique tem um estilo de jogo de vai e vem no drible, que lembra, sabe quem? Garrincha, cara. Vai para lá, vem para cá. Quando o cara vai para um lado, vai para o outro. E ele lembra muito. Eu vi Garrincha jogar, né? E ele lembra isso. Agora, sem comparação, tá? É uma coisa só de lembrar. Não, sabe por que eu fiz isso? Não porque você falou de Luiz Henrique e Garrincha, não. Eu fiz isso porque esse cara saiu do Fluminense, Jorge Ramos. É só por isso. Eu me odeio, Jorge Ramos. Mário Silva, com essa cara de poucos amigos, trocando a boca com esse bigode aqui. O que você quer falar que não seja igual a seu boa noite? Primeiro, Marcelo, você tem direito só de falar de Libertadores. Não o vou Fluminense falar. está na zona do rebaixamento. O Vitória ainda arrumou um empate e garfado com o Cruzeiro, diga-se de passagem. Garfado, né? Então, ó, nada. Agora, eu queria falar um recado para o Tite que não tem culpa que o Pedro se machuque, que o Gabigol se machuca, que o Vina se machuca, que o Cebolinha e que o outro também. Ele não tem culpa. Agora, eu faria uma reunião para saber se tem problemas físicos envolvendo o elenco. Porque o Gabigol pouco joga e sente, é complicado. Mas só queria dar um recado para ele. Não fale de negócio de calendário. Sabe por quê? Eu vou me lembrar do Loureiro Neto. Deixa eu explicar só um pouquinho. Há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, num programa de rádio, o Loureiro falou: nós estamos falando hoje de calendário e daqui a 10 anos vamos estar falando de calendário. Então, para encerrar o bloco, pelo amor de Deus, para encerrar o bloco, você esticou, Mário. Seu coração hoje está dilacerado. Quem souber de Carlos Borges, por favor, cartas para redação, porque ele deve estar translocado, perdido pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi visto vagando. Ele sumiu, cara. Me liga todo dia, não me ligou mais, cara. Impressionante. Já a gente volta a voz de tantos gols do Botafogo. Ele ontem perdeu, não, sério, ela tem razão. Ele ontem quase perdeu a voz, o Dieguito chegou a narrar uns 5 minutos, depois ele voltou. Tá vendo? Acabou o break, estamos esticando, passamos. Já a gente volta aqui com o Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo a resenha raiz da televisão brasileira. Se perdeu algum Max Sport, vai no YouTube, olha o inglês, YouTube, e pega lá qualquer programa, desde o número 1 até o de hoje, nesta terça-feira, lembrando que hoje, excepcionalmente, estamos fazendo o programa mais cedo, porque eu estou no Maracanã, narrando Fluminense e Grêmio para o canal do Ricardo Mazella, narrador. Mas o programa está quente, está ótimo, e o oferecimento é de Rede TV, comprar para que aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil. É isso aí. Bota na tela, Mateuzinho, meu querido e doce Mateuzinho, Jorge Ramos, Mário Silva e Luciana Campos, neste programa de terça-feira. Olha só, gente, olha só. Antes de falar mais tem jogo do Fluminense que a gente vai falar, mas tem Flamengo, tem Botafogo, Libertadores, tem também brasileiro chegando. O Mário falou que, time com camisa que não tem muito peso, com todo respeito à tradição, geralmente é prejudicado, que a arbitragem no Brasil é horrorosa, para ficar só no termo horroroso, enfim. Me chamou a atenção, aliás, é comum já há muito tempo, quando o Flamengo perde, e perde com uma diferença de gols razoável, grande, sempre no dia seguinte,
na crônica esportiva, antigamente era rádio, jornal, televisão, hoje com internet, com a mudança da comunicação no mundo, nas redes sociais, o Flamengo sempre desvia o foco. Agora, o presidente do Flamengo dizendo que temos que discutir o fair play financeiro, porque o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo. Se tivesse ganho, eu duvido que o Landim falaria isso. Tenho quase certeza. Então, pode até ser discutido, mas será que o momento foi apropriado para levantar essa bola? Exatamente depois de uma pancada? E como também já começam a fritar o Tite, algumas pessoas botando nas redes sociais, a Flapress de algumas pessoas, que Diniz é muito bem aceito pela torcida do Flamengo, negócio por aí o caminho. Luciana, o que você pensa disso? Olha, eu acho que o presidente Rodolfo Landim tem que se ocupar mais com o Flamengo, porque as coisas não acho que há uma crise estabelecida, não dá para falar sobre isso, já que a equipe ela está competitiva nas 3 competições, nas 3 frentes e que se propôs a jogar, mesmo contra a diretoria. Como eu digo contra a diretoria? É uma diretoria que não tem planejamento, que mostra total incompetência na compreensão do futebol, tem no seu VP uma figura política que faz uso do Flamengo em benefício próprio, inclusive com a torcida, né, a seu favor, até para que ele consiga aí angariar votos, né, usando o escudo do Flamengo, usando as cores do Flamengo. Então eu acho que o senhor Rodolfo Landim deveria se ocupar mais, poderia estudar um pouco mais de futebol, ou já que o Flamengo é o clube que mais arrecada do Brasil, né, passando das cifras de 1 bilhão, não é possível que eu não possa pagar um profissional competente que entenda de futebol, porque o senhor Marcos Braz e toda aquela equipe que está ali, me parece não tem qualquer condições de continuar. E aí a questão do Tite, Mazela, se você me permite, eu acho que isso vem uma questão da imprensa, da maneira como as coisas acontecem no Flamengo, ganham grandes proporções. E aí eu tenho como exemplo o próprio Palmeiras. Você vai poder justificar o seguinte, mas Luciana, lá no Palmeiras é comum se jogar mal e ter resultado, e ganhar uma Libertadores jogando mal, como aquele jogo horroroso de 2020 contra o Santos, né? Ou como o Palmeiras não está jogando nada e joga por uma bola e ganha. E aí tá tudo bem, né? O Flamengo não é assim. Mas, nesse momento, com o Tite, todo mundo sabia que era assim, porque o Tite é um cara resultadista, né? E também um gerenciador de elencos, ele tem proporcionado isso. E o Flamengo hoje está em terceiro na tabela do Brasileirão, quarto, né? Terceiro quem está o Palmeiras, mas está a mesma campanha, inclusive só perde o Palmeiras está com um gol de saldo à frente do Flamengo, mas com um jogo a menos. Ô, Lu, a diferença também não é tão grande, são 5 pontos só do líder para o Flamengo. Exatamente. Não é nada demais. Exatamente. Muito jogo pela frente. Exatamente. E aí falta o senhor Rodolfo Landim dar uma direção, porque não há como uma equipe com esse elenco curto disputar tudo, porque até agora ele não trouxe ninguém. Os gols do Botafogo saíram de contratações de julho, né? Matheus Martins chegou em julho, o Igor Jesus chegou em julho, salvo engano, o Matheus Ponte também, o lateral também chegou em julho. Então, assim, tá falando demais e fazendo de menos e tá com muito dinheiro. Isso para não falar, porque eu não vou me alongar aqui, da barbeiragem que estão se fazendo em torno do estádio, ludibriando o torcedor, sem ter qualquer estudo para comprar um terreno, comprando um terreno sem qualquer planejamento, e vai dinheiro acaba. Dinheiro acaba. O Flamengo já passou por esses problemas, então estão muito longe. Mário, vou deixar o Jorge para o final, que é o lado vitorioso. O que você concorda com a Luciana, que você quer abordar outras coisas? O que você achou dessa rotina, quando o Flamengo perde, sempre desvia o foco, vai contratar o Pelé, o Maradona, o Beckenbauer? É sempre assim, já é corriqueiro. Eles não falam de contratar ninguém. Não, eu que estou falando assim, quando o Flamengo perde, sempre tem uma desculpa. Se meteram na vida do Botafogo, também não sei por quê. Não sei por quê. O Botafogo trata da vida dele, o Flamengo trata da vida dele. Com relação à questão política, Márcio Braga foi deputado federal, certo? Constituinte, inclusive. E outros grandes... E o Márcio Braga, no meu entendimento, salvo o contrário, eu sou do tempo do Gilberto Cardoso, tem tempo, hein? Do pai. O Márcio Braga é o maior presidente da história do Flamengo.
né? O maior presidente da história do Flamengo. E tranquilo, foi deputado. Agora, a torcida apoia isso, aquele. Mas o Marcos Braz, inclusive, nem gosta de ouvir ele falar, eu acho que ele é muito grosseiro. O problema maior é o seguinte, para fechar a minha parte, que eu acho. Você perder 7 jogadores, eu repito, 7 jogadores que jogariam em qualquer. Olha aqui, Pedro, Arrascaeta, Cebolinha, esse que eu estou dizendo e mais algum, Vinha, todos jogariam em qualquer time do Brasil. Inclusive, Vinha já jogou no Palmeiras. Não é fácil. E o Flamengo vai estar disputando a Copa do Brasil, a Taça Libertadores e ainda disputa o campeonato. O campeonato acabou. O Flamengo tem um jogo a menos contra o Internacional e pode chegar no Botafogo, que o Botafogo também tropeçou, como todos tropeçaram. Agora, o senhor Landim, para falar em dinheiro, ô Luciano, é porque ele deve ter tido algum interesse que eu não sei qual é, nem você. Por que ele foi encher o saco do cara de lá, que ele não tem nada com isso? Se o Botafogo compra, deixa de comprar, paga muito ou paga pouco, é problema do Botafogo de Futebol e Regatas. É o fair play que estão falando na hora. Jorge, olha aqui para mim, Jorge. Olha aqui, Jorge. Fala você. Ô, Marcelo, você não pode falar nada. Você tá... Eu posso falar sim. Eu estou conduzindo o programa, não estou falando de Fluminense. Eu estou falando de fatos ocorridos no jogo de domingo. Só isso, mais nada. Eu falei alguma coisa que aconteceu. Não teve o chororô? Teve chororô. Eu não estou falando demais. Não teve o assunto, Jorge Ramos, do fair play financeiro? Eu estou trazendo a baila, viu, Mário? Estou trazendo a baila, assuntos pertinentes ao domingo. Se você está sendo ingrato e injusto comigo. Baila eu gostei, baila eu gosto. Baila comigo é boa novela. Fala, Jorginho. Olha só, cada um tem a sua opinião, eu respeito a opinião de todos aqui. Eu acho que é o seguinte, que o que vale, entendeu, é o momento, né? Então, o momento é de um Botafogo bom, o Botafogo está na liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está disputando a Libertadores. É difícil ganhar? É muito difícil, no jogo diante do Palmeiras lá. O Botafogo está melhor. Isso é história. O jogo é ali no campo que a gente vai saber quem é que vai realmente conquistar a vaga para as quartas de final. Mesma coisa do Flamengo. O Flamengo tem uma vantagem excelente diante do Bolívar. Da equipe boliviana. Uma vantagem muito grande. Agora, quer dizer que vai passar? Não. É muito. A chance, percentualmente, é imensa, né? Outra coisa, o time, elencos machucados, o Botafogo tem vários jogadores machucados, bons jogadores machucados. Júnior Santos, que é o artilheiro da Libertadores, está machucado, né? O Eduardo está machucado. O Jefinho está machucado. O Rafael está machucado. Tem vários jogadores machucados. Todos clubes têm jogado. O Fluminense jogou todo desfalcado por contusão, por suspensão, porque o calendário do campeonato, o calendário brasileiro, é um absurdo. Se você analisar friamente, é um absurdo. Todo mundo concorda. O Mário até falou isso. Aí chega na hora, os patrocinadores, porque tem ali o dinheiro, aí depois reclama. E tem sempre o bucha, né? O Tite é um dos buchas desse momento. O Tite é bom? É bom, né? Tem problemas de... tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Eu acho que ele retranca muito o time. Ele é pouco ousado em determinadas situações. Mas não deixa de ser um bom treinador, tá certo? Ele dirigiu... Outra coisa, dirigiu a seleção brasileira 6 anos. Nunca falou nada. Aí agora começa a falar dessa questão do calendário. Ele estava lá do lado da CBF, podia conversar a respeito disso. Ele tem moral para isso. Então, é tudo um momento, a conveniência do momento, é o dinheiro que rola. E a gente fica discutindo aqui, Flamengo, Botafogo. Eu quero ser, assim, falar friamente, né? O líder é o Botafogo, Campeonato Libertadores em aberto, Campeonato Copa do Brasil em aberto, tá certo? Agora, um é mata-mata e o outro é por pontos corridos. Então, dão preferência, o Flamengo deu preferência lá no mata-mata, porque sabe, né, que aqui pode recuperar. Mas no mata-mata, se perder o próximo jogo, acabou, né? Foi o que aconteceu com o Botafogo, naquele jogo contra o Bahia. Estava lá, 0-0, né? Bum, tomou o gol, acabou. É isso.
É isso. Ô, Marcelo, É isso. só um detalhe. A Luciana falou um negócio interessante com relação ao Palmeiras. Vou voltar a citar o Silvio Santos. O Silvio Santos disse que parte daquilo que ele fez e ganhou dependeu de um negócio chamado sorte. Ele mesmo falava isso. O Palmeiras vai ter sorte assim no raio que o parta. Eu já contei e perdi as vezes que o Palmeiras ganhou no finalzinho com o gol espírita, depois de ter jogado uma partida como ontem com o São Paulo, domingo, a mesmíssima coisa. Você tem que ter sorte, senão você morre engasgado com o pauzinho do Chicabom, como dizia o Nelson Rodrigues. Como o seu Fluminense navegou e muito na sorte. Quando? Muito. Na Libertadores, no ano passado? Não. Na Libertadores, ele citou, ele sabe que foi sorte. E outros, o Fluminense é o time que teve mais sorte na sua história. Muito obrigado. Fico feliz. A sorte não acompanha os incompetentes. Exatamente isso. Isso aí é outra coisa. Eu posso falar várias. Olha aqui, ó. Papel Dá para forte. tirar a competência de quem tem competência. Não é que eu não estou tirando a competência. O Fluminense Estou falando do Palmeiras. O Palmeiras. Mas a ele tem Luciana competência. Mas olha só, o Abel, não é mole. o Abel é um cara inteligente e ele coletivamente conseguiu extrair muito de um time que individualmente não apresenta grandes características, grandes craques. Por exemplo, o Botafogo hoje é um time que tem o coletivo e tem o individual. Tem o Luiz Henrique, que desequilibra, tinha o Júnior Santos, e além de um coletivo. Jorge disse bem, precisa acertar um pouco ali a zaga, porque no passado tinha uma zaga, né, potente, tinha um goleiro, mas esse ano eu acho que já começou a acertar, já está muito melhor do que iniciou. O Bastos com o Alexander, para mim, é a dupla de zaga. O Walter, não, né? O Lucas Walter, mas precisa de alguém ali para ser o reserva imediato. Você tem o John também, que substituiu o Lucas Perry, que está agarrando muito. Então, veja, são caras expoentes que coletivamente sobressaem. O Palmeiras tem aqueles jogadores, mas nada é um cracaço, não é um craque. E você tem que dizer que dos últimos anos para cá, além do Flamengo, os outros times cresceram. Então, isso a gente vê na parte de cima hoje na tabela, o próprio Fortaleza, Bahia. Uhum. Então, assim... Não me lembra desses caras que estão acima do Fluminense, Luciano. Eu fico nervoso. Vou te chamar até o Paulo César Oliveira. Paulinho, meu amigo tricolor, porque o Mário Silva hoje quer me provocar. O Mário está assumindo o papel do Carlos Borges hoje. Impressionante. Paulinho, que treta foi aquela envolvendo o Real Madrid no empate? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Jorge Ramos, a Luciana e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. E você me pergunta, como primeira participação de hoje, a polêmica envolvendo o atacante Vinícius Júnior. Dessa vez, nada de racismo, e sim um ponto muito positivo. A assimilação sensacional do jogador, a sua maturidade e tranquilidade quanto à aplicação das novas regras impostas pela FIFA e pela UEFA. Ou seja, durante o jogo entre Real Madrid e Mallorca no último fim de semana na ilha de Palma de Mallorca, que terminou com o empate em 1-1, gol marcado pelo brasileiro Rodrigo, o lance gerou muita polêmica. Em uma cobrança de córner, Vinícius Júnior pediu um incentivo à sua torcida, tentando fazer pressão à baliza adversária. Nesse momento, o árbitro César Soto tentou imediatamente chamar a atenção de Vinícius, que disse de imediato: eu não falo com o árbitro do jogo. Só quem fala é o meu capitão Carvajal, por isso fale com ele caso queira algum tipo de informação. Essa foi, de maneira bem clara, uma assimilação perfeita de Vinícius Júnior, não dando qualquer motivo para que houvesse um diálogo entre si e o árbitro do jogo. Resultado final: o árbitro continuou a partida, falou apenas com o capitão, Vinícius Júnior bateu o escanteio normalmente e o jogo seguiu, mas de uma forma bem interessante, e a polêmica viralizou em todas as redes espanholas, falando sobre a excelente assimilação de Vini Júnior. Quanto aos outros jogos, importantes resultados de Rayo Vallecano vencendo fora de casa Real Valladolid, e também do Barcelona com uma vitória sensacional no Mestalla
faturando por 2-1 a equipe do Valência. Com isso, os 4 líderes da competição são o Barcelona, o Rayo Vallecano, o Real Valladolid e também o Celta de Vigo. 4 líderes com 3 pontos ganhos, e na próxima semana, justamente, o Real Madrid vai receber um desses líderes, o Valladolid, jogando no Santiago Bernabéu na segunda rodada da Liga Espanhola. Valeu, Paulinho! Não, Paulinho, fica aí, direto da Bélgica, capital da Europa. Bota na tela aí o Jorge Ramos, que é um cara equilibrado, não vai esticar. Se for o Mário, vai ser impossível hoje. Faz uma pergunta para o nosso PC Oliveira, hein, Jorge? PC, grande abraço para você, mais uma vez. Minha pergunta é bem direta. O que está acontecendo com o Vitor Roque? Ele vai sair do Barcelona, vai continuar lá? Conta para gente. Jorge, a sua pergunta é de facílima resposta, em um termo genérico, mas se eu for mais específico, vou ter muitas dificuldades. Eu explico. Você fala de Vitor Roque, ele vai ficar ou vai sair? Eu digo, com certeza vai deixar o Barcelona. Agora, como vai deixar? De maneira temporária ou definitiva? Essa é a questão. O Barcelona, em crise financeira conhecida, precisa rentabilizar o jogador. Mas como vai rentabilizar? Vendendo pelo menos pelo mesmo preço de compra um jogador que teve uma última temporada um fiasco absoluto. É realmente uma odisseia autêntica. Seria muito difícil encontrar no futebol europeu alguém para pagar o valor que foi pago, pelo menos para o Barcelona, ao futebol brasileiro. Então, a alternativa seria um empréstimo. Qual seria o mercado mais favorável para a evolução do jogador? Muitos falam no Futebol Clube do Porto, que é uma equipe que dá muitas oportunidades. Eu cito inclusive o grande exemplo de Casemiro, volante do Manchester United, ex-jogador do Real Madrid, várias vezes campeão europeu, e que estava numa situação complicada em Madrid, a quando da sua chegada, e que o estágio no Futebol Clube do Porto, se eu posso dizer assim, o transformou em um grande jogador europeu, campeão várias vezes na Liga dos Campeões e uma figura importantíssima, quer no Real Madrid, quer também na seleção brasileira. Seria então provável o possível destino de Vitor Roque? Bom, os próximos dias serão determinantes até o fecho do mercado e, claramente, a inserção ou não de Vitor Roque no futebol português, no Futebol Clube do Porto. No Barcelona, eu digo praticamente com certeza, Vitor Roque não deverá ficar. Valeu, Paulinho. Segura aí, daqui a pouco Lulu, Luciana Campos e Mário Silva, o primo do Manuel Nogueira, vão falar com você. Na volta aqui para o terceiro e último bloco do nosso querido Max Sport. 6 anos no ar, hein? Graças a vocês pelo apoio e pelo carinho. E estamos juntos aí. Apoio de RenTV e de Bye Bye Lixo, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do Max Sport, nossos encontros sempre terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, rindo, informando, né? E você espera que em casa esteja gostando do nosso Max Sport desta terça-feira. Mandar um abraço para o amigo Jorge Bonet, fiz o meu comentário nas minhas redes sociais, Fluminense e Corinthians, tirando onda comigo. Tá legal, de Bonet. Cuida do seu Vasco aí, que, pô, né? Tá bem, mas não tá tão bem. Mas vambora, deixa eu falar, de Bonet. Mário Reis, você também baixa a bola, que o teu Flamengo também tá devendo. Falando isso, RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, é o apoio do nosso Max Sport, pela nossa queridíssima TV Max. Obrigado de coração mesmo pelos 6 anos de companhia com a gente aqui. Fluminense jogando, espero que já esteja 7-0 pro Fluminense, 8-0 pro Fluminense, para ficar tranquilo, né? E o Flamengo é quarta ou quinta-feira? Quinta-feira. E quarta-feira é o Botafogo e Palmeiras.
Não é isso? Amanhã. Sim. O Vasco da Gama, o Vasco da Gama empatou, tinha, acho que a vitória nas mãos contra o Criciúma, deu bobeira, levou empate. Mas a situação do Vasco, Mário, é um pouco mais tranquila agora, né? Está subindo na tabela, evidentemente que não está ainda nadando de braçada, porque alguns outros que não estavam para subir estão subindo. Caso do Juventude e caso também do Criciúma, que anda também dando a sua subidinha, e por isso o Vasco tem que estar com os olhos abertos. Mas a distância ainda não é uma distância de certo estar, se bem que precisa voltar a ganhar. Estava ganhando, virou o jogo, estava perdendo de 1-0, fez 2 gols, e no finalzinho tomou o segundo e trouxe apenas um pontinho. Que em outra situação seria bom, porque estava jogando na casa do adversário. Mas na situação que está, seria melhor trazer os 3 pontos, coisa que não aconteceu, e agora tem que tentar na próxima partida. O Vasco tranquilo, porque está jogando aí sem nenhuma preocupação, porque ele não está no Libertadores. Né? Verdade, o Vasco só está na... É verdade. Mas olha só, Copa do Brasil dá uma paradinha agora, vai semana que vem, agora é Libertadores, amanhã tem um Botafogo e Palmeiras. O Jorge chegou a tocar em Botafogo e Palmeiras. Alguém quer acrescentar alguma coisa do jogo de amanhã? Para poder falar... Como o Mário falou agora, fala você, Lu, depois o Mário fala de novo. Não, eu acho que Botafogo e Palmeiras vai ser um excelente confronto. Eu tô apostando no Botafogo, eu acho que o Botafogo leva, eu acho que o Botafogo vence. O momento do Botafogo é melhor, o coletivo do Botafogo é melhor, as peças individuais são melhores do que o Palmeiras. Mesmo tendo um Palmeiras um trabalho mais longínquo, né? Tendo um grupo forte, mas eu acredito que o Botafogo hoje está muito mais preparado, e aí já vem de uma eliminação contra o Bahia, né, da Copa do Brasil. Mesmo com toda a experiência, eu acho que o Botafogo leva. Eu acho que vai ser esse jogo vai ser um empate lá em São Paulo, um empate com gols. Então, eu acho que o Botafogo leva. Até porque o campo é igual, né, Mário? Tapetinho lá, tapetinho aqui. Então, ninguém tem desvantagem. Fala, Mário. Se você olhar pelo momento, acho que o Botafogo tem amplas condições de vencer a partida e avançar na competição. Me preocupa a arbitragem, que é péssima a arbitragem da Conmebol, péssima a arbitragem, uma loucura, aquela barbaridade. Mas no Brasil não é diferente, não, né? No Brasil não é diferente. Não é, mas é tudo igual, é tudo farinha no mesmo saco. Flamengo e Bolívar, não é chororô, não. Primeiro tempo, os caras encebaram o jogo inteiro, eu marquei no meu caderno, 6 jogadores caíram, o goleiro demorava, o cara deu 3 minutos no intervalo. Então, isso preocupa realmente se ele vai olhar para o verde e não para o preto e branco. Mas eu acho que o Botafogo vence por 1-0. E você, Jorge, fechando a sua opinião técnica e tática dessa partida? Não, eu acho que a Luciana e o Mário fizeram um comentário assertivo. O Botafogo vive um melhor momento, mas tem a questão da arbitragem, que realmente sempre é preocupante. Os árbitros erram demais. E o sistema defensivo do Botafogo ele está se encaixando, mas ainda preocupa. Então, eu acho que o Botafogo ele tem a força ofensiva, então ele não pode querer só se defender. Ele tem que jogar, porque quem vai precisar ganhar o jogo é o Palmeiras. Então, vai ter espaço para jogadas rápidas. E a saída de bola do Botafogo, na maioria das vezes, tem sido boa, tem sido um toque de bola rápido. Luiz Henrique ali, com o Marlon Freitas tocando bola, Savarino, né, vai na frente, né, com o atacante, né, o Igor Jesus. Eu acho que tem. Eu acredito que o Botafogo possa sair com a classificação. Acho que o empate talvez seja o melhor resultado. Jorge, o Botafogo tem que ficar atento com os primeiros minutos, porque o Palmeiras tem a coisa de sufocar os 20, 25 primeiros minutos, e se conseguir segurar ali, a tendência é que consiga dar uma placada, equilibrar a partida, como você falou. O Palmeiras tem que vir para cima, porque ele tem que buscar o resultado. É claro que não tem que recuar. Por exemplo, o Vasco, no jogo contra o Criciúma, recuou. O Vasco toma um gol do Bolaise nos acréscimos com 3 zagueiros e nenhum deles subiu para impedir ali, entendeu? Para cabecear. Então, tem essa questão. É claro, o Palmeiras é um time perigoso, gosta de sufocar os primeiros minutos, até porque precisa do resultado, então o Botafogo tem que estar atento a isso. Outra coisa também, Lu,
Outra coisa também, Lu, tem um menino lá no Palmeiras, não sei se vocês concordam comigo, que chama Estevão, que é um jogador bem liso, bem difícil de ser Esse marcado. desequilíbrio. Se não tiver um ali para dar o combate e outro para ir na cobertura, que Exatamente. provavelmente será o Gregory, eu acho que ele vai sair com o Gregory, que é um jogador mais marcador, né? Vamos ver, porque ele é perigoso, tem que chegar junto ali, entendeu? Não pode deixar pensar muito, não. Vamos aguardar, vamos aguardar. Sinto o Mário bufante hoje, sinto o Mário bufante. Mas, enfim, falamos de Botafogo, o Fluminense pode falar, já falamos de Vasco da Gama, também um pouquinho, deu uma mancada empatando o jogo, já damos um toque na arbitragem, que é horrorosa em qualquer lugar. A gente não pode falar que tem má fé, mas a gente pode falar que é horrorosa, que é incompetente. A CBF é dirigida na arbitragem por um cara incompetente, um cara nota 5, que era um péssimo árbitro, deve ter padrinho para dirigir o futebol da CBF, que é esse Selene, entendeu? Enfim, vamos em frente. Aí vamos subir o morro. Vamos a 3.800 e 3.600, 3.800, sei lá. 3.650. O avião desce a 4.000, que no aeroporto é alto, que eu e Mário, não sei se vocês já foram lá, Jorge, já foi, Jorge? Então, Jorge também, eu não sei se a Lu já foi a La Paz, entendeu? Então, o avião não faz assim, o avião desce reto na pista, já está a 4.000 metros. E quando decola, ele não faz assim, ele já faz assim e desce. É um negócio bem interessante. O Jorge falou que 2-0 é uma boa vantagem. Você acha que é uma boa vantagem? Eu diria que é uma vantagem, mas não diria, Mário, que é uma boa vantagem. Abre o microfone. É uma boa vantagem. É uma vantagem, é uma boa vantagem, certo? Eu acho que é uma boa vantagem. Óbvio que é tanto que o Flamengo se classificou com o Palmeiras na Copa do Brasil com essa mesmíssima vantagem. E aconteceu, inclusive, que a Luciana disse. O Palmeiras partiu para cima no início e fez 1-0 e o Flamengo sustentou. Então, no caso em questão, o problema, o time do Bolívar é fraco. Não chega aos pés nem de Flamengo, nem de Botafogo, nem de Palmeiras, nem de ninguém. Só que ele joga com um 12º jogador, que é a altitude. Eu não estou aqui fazendo chororô, porque é uma questão médica, física, da pessoa. Você vive a 3.600 metros de altitude, está acostumado com aquele ar rarefeito. A pessoa mora ao nível do mar. Vai ficar lá? Você foi, eu fui. Uns sentem, outros não sentem, mas a gente não vai jogar bola. A gente não vai correr atrás da bola. A bola corre mais e você procura o ar, não acha. Então, a vantagem é que o time da casa joga com um 12º jogador. Não quer dizer que vai ganhar, mas é realmente uma complicação. Mas, mesmo assim, eu acredito que com a vantagem do 2-0, o Flamengo possa segurar. Vale lembrar que na passada, o Flamengo ganhou aqui de 4 e lá no jogo da volta, ou da ida, não me lembro, foi 2-1. Na ida. O Flamengo saiu na frente e tomou a virada. Conseguiu um 2-1, quer dizer, veio com uma diferença de um gol. Então, é difícil? Mas não é impossível, acho que o Flamengo passa, eu acho. Tá certo. Jorge, e os desfalques do Flamengo? Deixa a Luciana para o final. O Mário Borges está animadinho. E você, com os desfalques? Mário Borges ou Carlos Silva, tanto faz, não tem problema. Do Globo. Também, gente boa, inclusive. Vamos embora. Marcelo, a situação é difícil. Eu acho que assim, a vantagem é boa. É claro que tem algumas outras variantes que influenciam. Altitude, o Mário citou muito bem, já esteve lá, sabe como é que é. Eu já estive lá, você. É um negócio complicado. E tem também os desfalques que o Flamengo, que são desfalques muito importantes. São jogadores experientes, são craques de bola. Né? Isso tem um peso. E outra coisa, o Flamengo deu uma desandada. Mas, você sabe, Luciana, quando dá uma desandada, se não tiver ali muita experiência, alguém que
desandada maior ainda, né? Isso é perigoso. Agora, o Flamengo tem um empate, vitória, pode perder 1-0. Então, o Flamengo, em 4 resultados possíveis, né, ele tem 3. É uma vantagem muito boa. Agora, volto a dizer, as variantes são pesadas, porque a altitude é pesada e os desfalques são muito pesados, Mazela. Para fechar a opinião, já estamos indo para a reta final e temos que falar com Paulo César Oliveira ainda, com a pergunta do Mário e da Lu. Lu, com variante, sem variante, como é que você... Voltou a falar, porque variante é aquele carro antigo, né? Mas quem fala, pô, esse cara é velho pra caramba, falou de variante, pô, né? Todo mundo teve uma variante em casa. Enfim, o que você acha? Olha, eu sigo os meus colegas quando dizem da boa vantagem. O Flamengo tem. É evidente que o histórico lá na Bolívia é ruim para o Flamengo. O Flamengo não vence lá há muito tempo e não tem esse histórico bom. Por exemplo, no último jogo, se fizer o que fez no último jogo, já fizer um gol logo de início, foi o gol do Vinha, né, que agora está fora da temporada, é interessante, vai ser importante, inclusive. Eu discordo um pouco do Jorge quando ele falou nesse final que o Flamengo desandou. O Flamengo tem mostrado uma questão psicológica bem interessante nos jogos. Por exemplo, no jogo de domingo contra o Botafogo, conseguiu equilibrar o primeiro tempo. No entanto, que não só a posse de bola, quanto também as finalizações do primeiro tempo, saiu todo mundo muito igual. O Flamengo conseguiu equilibrar depois daquele sufoco, aquele gol logo no início. Claro, o Tite fez tudo errado, tudo que o Tite poderia fazer, ele fez de errado ali naquele... E fez mesmo, isso foi fundamental. Inclusive, a saída do Léo Ortiz do meio, a colocar o sistema de 3 zagueiros, enfim, os alas, Wesley e Varela como alas que não funcionam, nunca funcionaram, enfim. Mas o Flamengo tem mostrado, junto com o Tite, uma questão psicológica bem interessante. A gente vê algo que não se via depois de Jorge Jesus, uma simbiose entre equipe e técnico bem interessante, que vai ser importante, inclusive, para transpor essa questão dos machucados, dos lesionados, que sim vão fazer falta. Mas eu acho que o Flamengo, além da vantagem, ele tem essa capacidade e aí de ali saber dosar. E vai precisar fazer isso. E eu acho que passa. Eu acho que vai ser um empate ali de 1-1, 2-2, enfim. Eu acho que vai ser um empate e o Flamengo passa. Mazela. Eu e Jorge ficaremos de fora. Quem me chamou? Eu. Ninguém. Fala, Jorginho. Não, só para acrescentar, eu quero lembrar, ela falou dessa questão de atuação. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Flamengo-Botafogo, o Flamengo deu um baile no Botafogo no primeiro tempo, impressionante, e perdeu o jogo de 2-0 no segundo tempo. Então, o futebol tem dessas coisas. Tem, se você exatamente. não faz o gol, o Mário sabe disso muito bem, se você não faz o gol na hora que tem ali o gol, para aparecer outra oportunidade... Exatamente. A bola pune, como diria Muricy Ramalho, a bola pune. Mário, oi. Vamos fazer uma pergunta, aquela pergunta inteligente que só você sabe fazer, para Paulo César de Oliveira. Mandando um abraço para meu amigo Carlos Borges, que está sumido. Então, Carlos Paulo, saudações tricolores. E fale de Thiago Motta, que assumiu a Juventus da Itália, saiu vencendo na primeira rodada, está com a bola cheia. Fale do brasileiro, diga lá. Mário, não há qualquer dúvida, saudou-se por muito positiva a estreia de Thiago Motta à frente da Juventus de Turim. A Vecchia Senhora tem o treinador ítalo-brasileiro que foi sucesso no Barcelona, sucesso na Inter de Milão e na própria seleção italiana. Resultado positivo, convincente e com estreias no plantel principal. Jogadores que são inclusive filhos de ex-glórias do futebol italiano e do futebol europeu. Eu cito, por exemplo, o caso de Neufeu Thuram, ele que é filho de Lilian Thuram, ídolo da própria Juventus de Turim, o defensor francês, para além de Timothée Weah, filho de Georges Weah, atacante liberiano, sucesso no Paris Saint-Germain, sucesso também no AC Milan, 2 jogadores jovens e que tiveram a possibilidade de participar na estreia de Thiago Motta como técnico da Juventus de Turim. Mais outros resultados importantes, para além da vitória da Juve contra o Como por 3-0, vale um destaque muito especial para a excelente participação do Atalanta, vencendo por 4-0 fora de casa a equipe do Lecce.
Muito boa também a participação do Verona, que bateu por 3-0 a equipe do Napoli, enquanto que a Lazio venceu por 2-1 a equipe do Venezia. Com isso, esses 4 vencedores são os líderes iniciais na primeira rodada da Liga Italiana. Paulinho, mas segura aí, Paulinho, porque ela, somente ela, vai fazer uma pergunta para você. E quando ela faz a pergunta, ficamos calados, atentos, ouvindo. Fala, Lu. Fala, VC, um grande beijo para você, querido. Espero que esteja tudo bem por aí. Bom, queria saber do Endrick, já foi ventilado, está sendo ventilado. Eu queria saber a veracidade dessa informação, de que ele pode ser emprestado pelo Real Madrid. O mesmo aconteceu com o Vini Júnior, lá no início. Procede essa informação? O que você conta pra gente sobre isso? Minha querida Luciana, eu quase que começo a minha resposta fazendo-te a ti uma pergunta. Quem seria o assessor de imprensa de Endrick? Quem poderia tê-lo deixado de maneira tão solitária, respondendo situações e perguntas e se expondo em contextos ridículos que ele sequer tem conhecimento? Realmente a base que lhe foi dada foi muito ruim, foi uma participação infeliz em várias entrevistas e claramente expondo o jogador muito jovem ainda a contextos ridículos. Aliás, com um aspecto muito importante, ele que já chegara à Espanha falando relativamente bem o espanhol, tendo tudo para desenvolver e caindo em erros absolutamente primários. Falha clara da assessoria de imprensa do jogador que não o protegeu. Mas com isso, ficou uma posição um pouco delicada do elenco. E já se fala na Espanha na negociação em termos de empréstimo para uma outra equipe. E qual seria a melhor equipe que não fosse o Real Valladolid? E por quê? Porque o Real Valladolid tem Ronaldo Fenômeno como seu principal acionista e que poderia ser a base necessária para o apoio psicológico que tanto necessita Endrick nesse momento. Seria então um início importante numa equipe relativamente secundária na Liga Espanhola e que poderia, sem tanta responsabilidade como obviamente é estar no campeão europeu de clubes, jogar de uma maneira mais relaxada e conseguir então um aproveitamento melhor nesse seu início de participação europeia. As negociações continuam, a janela continua aberta e é bem possível que Endrick, pelo menos na temporada inicial, troque o Real Madrid pelo Real Valladolid. Quanto a outras negociações, eu destaco o Rafael Leão, que pode deixar o Inter, o AC Milan, e rumar para o Barcelona, fazendo então a dupla tão sonhada, Rafael Leão, Robert Lewandowski. Caicedo, defensor direito português, deve deixar agora o futebol europeu, rumando para o Al Hilal da Arábia Saudita, time do Jorge Jesus, que foi quem o convidou para passar então para o futebol árabe. É uma possível negociação e que ainda não foi definida. Enquanto que João Félix, ex-atacante do Atlético de Madrid, ruma para o Chelsea e com um plantel superlotado, muitos têm dúvida se ele conseguirá se manter no plantel do Chelsea para esta temporada. Nossa participação por hoje na TV Max, aqui nesse Max Esporte, e o nosso encontro marcado para a próxima semana, como sempre acontece, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Obrigado, Paulinho. Valeu, irmão. Gostou das perguntas hoje? Foram boas? Foram boas. De vez em quando não é muito boa, mas hoje que as perguntas foram legais. Hoje foram interessantes. Valeu, Paulo. Semana que vem a gente volta a falar aqui no Max Esporte. E sexta-feira, toda sexta-feira, o Paulo César Oliveira manda pra gente, ele sentado num bar em Bruxelas, com uma cerveja diferente, para botar água na boca na galera aqui do grupo, não, o grupo do Ricardo Mazella, do Max Esporte. Mas como eu não bebo, eu como muito, gordinho por comida, não por bebida. Mas o pessoal que bebe fica com água na boca pela cerveja trazida e mostrada pelo PC Oliveira. Bom, bota na tela, Mateuzinho, meu doce querido Mateuzinhos. Fala, Matheus. Tá trabalhando, hein, Matheus? O Rogério abandonou a gente, Matheus. Somos nós agora. Vamos embora. Até o Rogério resolver lá a questão. Bom, deixa pra lá. Olha aqui, ó. Fechando o programa, vamos falar. Hoje, o Fluminense jogando. Nessa altura, acho que está 9-1 para o Fluminense. 9-1, acho que já está 9-1. Estamos classificados para a outra fase da Libertadores. Vamos começar para o jogo de amanhã. Botafogo, alguns já deram opinião, mas vamos repetir o palpite, que a gente nunca acerta. Mário, caneta e papel, anotando os palpites. Errou! Ninguém acertou! Começo com você, então, Luciana.
Botafogo. Parmeira e Botafogo. 1-1. 1-1. Jorge Ramos. Foi o que eu falei, empate também, 1-1. 1-1. Mário Silva, o marido de Dona Maria Tereza, diga o seu placar. O porco será cortado e assado. 1-0 Botafogo. Hoje eu não vi Dona Maria Tereza passar. Estou com saudades dela, hein? Está na clausura. Não, tá papando. Boa, Mário. Boa, essa eu gostei. Na clausura foi ótima. Bom, Flamengo e Bolívar e Flamengo. Bolívar. Eu começo com você, Mário, já que Dona Maria está na clausura, Maria Tereza, para não incomodá-la, seja o primeiro a falar. Olha, como eu não sei quem vai jogar, mas sei quem vai jogar, 1-0, gol do Pulgar. Dona Maria Tereza, um beijo para a senhora, Dona Maria Tereza, um beijo. Apareceu aqui na clausura. Aqui. Tá bom, então. Jorginho, depois da clausura, Dona Maria Tereza, o seu placar. Olha, eu acho que o Flamengo está muito desfalcado. O Flamengo tem a vantagem do empate, que é excelente, tem altitude, são duas coisas contra o Flamengo. Eu não gostaria de apostar na eliminação do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo corre um risco altíssimo. Eu vou arriscar 1-0 para a equipe do Bolívia. O Flamengo entra no sacrifício, como foi no jogo da Copa do Brasil. Lulu, eu só lamento Borges não está aqui hoje. Cadê você, Borges? Cadê você, Borges? Fala você, o seu Flamengo do seu coração contra o Bolívar, do pessoal da Seca Pimenteiro, pessoal do secador. Eu acho que vai não ser vou secar, hein? Não vou secar, hein? Eu acho que vai ser 2-2. 2-2? 2-2. Você acha que eu vou secar, Mário? Luciana... Não, claro que não. Você é brasileiro? A Luciana acertou, porque ela botou o Flamengo 2-0 naquela, com o Palmeiras, se não me engano. Ela acertou. Eu botei 2-0 também nesse jogo. A Luciana tem aquela média, acertou uma, erra outra. Será que ela vai errar essa? Olha que maldade a minha. Olha que maldade. Tá secando, não, o Flamengo marcando o primeiro. O Flamengo sai na frente. Por isso que o Flamengo vai sair na frente. Eu tenho certeza que o pessoal em casa gosta das brincadeiras, das gozações aqui, porque é um programa alegre, descontraído, com debate, com informação própria. Ninguém passa pano, cada um tem sua opinião, ninguém é obrigado a concordar. Mas é legal que o cara em casa, não, a Luciana está certa, não, o Mário falou isso, bom, o Jorge é que analisou, o Mazella só provoca. Mas isso que é bacana, faz o programa Max Sport, um programa vitorioso, há 6 anos no ar, graças à companhia e o prestígio e audiência de todos vocês. Um tchauzinho rápido, Lu, tchauzinho rápido. Um beijo, galera, e só lembrando aqui a perda do Silvio Santos, o grande Silvio Santos que tanto nos ensinou. As minhas condolências, o meu beijo para a família, os amigos, para todos nós, né? Quem não assistiu o Silvio Santos no domingo? Não tem como, né? Todo mundo assistiu. É verdade. E qual era o time do Silvio Santos? Fluminense. Fluminense. É diferenciado, é diferenciado. Jorge, o seu boa noite rapidinho. Roda, 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 1 minuto de comercial. O Silvio Santos também. E um abraço para o querido Bruno Henrique, do Flamengo, o ponta esquerda do Flamengo. Grande abraço para ele. Termina assim, Jorginho, termina assim. Ô, Jorge, ele pediu para perguntar quem é você. Quem é você? Quem é você no meu carnaval? Tinha a musiquinha dessa aí. Fala, Mário, seu boa noite. Bruno Henrique. Fazendo minha. Não precisa me conhecer, não, Bruno Henrique. Não precisa me conhecer, não. Aqui para você. Fazendo minhas palavras da Luciana com relação ao Silvio Santos e lembrando o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Só. É verdade. Algumas insistências não são inteligentes. Fazer o quê? Vida que segue. Brincadeira, Mário, brincadeira. Flávio Dias. Era Flamengo, virou Vasco. Isso é verdade. Vamos embora. Homenagem ao Silvio Santos, ok, legal, bacana, bem lembrado, monstro da comunicação, como foi Chacrinha também, 2 grandes monstros que nos deixaram da comunicação, um transgressor, o outro com uma visão empresarial fantástica, um baita do comunicador,
mas aqui demos a conta do recado humildemente, ao lado do Mário Silva, Jorge Ramos e Luciana Campos. Semana que vem tem mais e vamos ver quem acertou, quem errou, quem está classificado, quem está fora. Forte abraço, ótima semana e terça-feira tem mais Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com